Olá, bem-vindos a mais um episódio do Telcast, hoje com uma presença super especial da Rafaela Oca. Bem-vinda, Rafaela. Obrigado pela presença, obrigado por ter aceito o nosso convite. Tudo bem? Tudo ótimo, melhor agora. Muito obrigada, Rogério, pelo convite. Muito feliz de estar aqui e fazer essa partilha com você. Legal, muito bem. Rafaela Oca é gestora de marca pessoal, especialista em posicionamento de alto valor para empresários. Lidera uma pesquisa sobre o impacto no posicionamento de luxo de alto padrão para uma percepção de excelência, a partir de estratégias de gestão de marca de luxo da Europa aplicadas ao personal branding. Mentora de empreendedores que buscam construir uma reputação forte para o mercado, onde se desenvolve um método capaz de conferir alto valor e diferenciação competitiva para pessoas decididas a alcançar o sucesso. Uma comunicação forte e sem papas na língua, atende clientes de todos os lugares do Brasil, de diferentes segmentos, através de mentorias, consultorias, treinamentos e palestras. Então é isso, né, Rafaela? Conte um pouco para a gente sobre o teu trabalho, sobre esse gerenciamento de branding, podemos dizer assim? Pode-se falar gerenciamento de branding, mais focado para o personal branding, né? Onde o empresário, o empreendedor, ele se enxerga como uma marca, Certo. muito além do seu CNPJ. Costumo dizer que é o CPF forte que é capaz de fortalecer um CNPJ. Então, a gente trabalha toda a reputação do empresário, toda a sua marca pessoal, a sua apresentação, a sua comunicação, toda a sua reputação e autoridade no mercado para tangibilizar os seus valores, a sua competência, e aí todo esse know-how é transferido, é transmitido para o CNPJ a fim de alavancar o negócio. Até porque pessoas compram de pessoas. Então, a sua logomarca, o seu CNPJ, ele fica em segundo plano. A gente quer saber, de fato, quem é que está por trás daquele business, né? Certo. E isso, eu vou fazer uma pergunta de leigo mesmo. Isso está muito atrelado a ser CFO, CEO, CMO ou não necessariamente, a qualquer tipo de empresário? Qualquer tipo de, não só empresários, líderes, né? Então, executivos, inclusive, Gestores. já trabalhei bastante com executivos. É que hoje o meu foco principal é para empresários, que é onde eu consigo, né, entregar mais, porque é onde eu estou atuando, onde eu estou vendo e pesquisando. Mas a partir do momento que você entra para o mercado de trabalho, inclusive, se a gente falar de pessoas que são contratadas por empresas que são CLT e elas almejam alcançar um diferencial competitivo, ascender na carreira, na profissão, elas podem usar essa ferramenta importantíssima que é o personal brand, a nossa marca pessoal, para conquistar um posicionamento que a diferencia no mercado. E como que é essa operacionalização? Fala um pouco do método, como que você trabalha com os executivos. Então, depois de muitos anos, né, trabalhando, desenvolvendo e aprendendo e errando e acertando, eu entendi que as pessoas, elas não querem somente ter uma autoestima elevada. Então, eu comecei lá atrás na minha carreira como consultora de imagem. Então, eu trazia muito do que a gente está cansado de ver no mercado, sobre paleta de cores, sobre estilo pessoal, o que é certo, o que é errado, o rosto. Só que eu entendi que esse era um princípio fundamental de autoconhecimento, que todas as pessoas, tanto homens quanto mulheres, precisavam ter esse autoconhecimento, só que elas não queriam somente ter autoestima. As pessoas, elas querem ter sucesso, elas querem ser respeitadas, e para isso elas precisam se mostrar respeitáveis e confiantes. Então, dentro desse processo, eu entrei primeiramente entendendo qual é o DNA daquela pessoa. Por quê? Muito se fala no mercado sobre virar um personagem. Tá um mercado muito à la Thiago Fint, onde as pessoas veem alguém que indiscutivelmente tem sucesso, tem um bom posicionamento e querem simplesmente copiar. E não entendem que o que faz essa pessoa ter o que ela tem é justamente a sua autenticidade. Então, eu preciso trazer, para deixar tangível e claro para o cliente que eu estou atendendo, qual que é o DNA dele, para preservar a sua autenticidade, entender quais são os seus valores, os seus princípios, o que ele quer, quem ele é, onde ele está, onde ele quer chegar, quem ele quer impactar. Essas perguntas mais profundas
mesmo, a fim de não transformá-lo em um personagem. Então, essa é a base do meu método. Mas quando eu trabalho essa questão de autoconhecimento, eu vou para onde? Eu vou para a imagem. Porque primeiro você precisa se comprar para depois você conseguir se vender. Faz sentido? Faz sentido. Então, quando você tem uma imagem que te representa, mas que não só fica presa, esse é meu estilo. O meu estilo é andar de moletom. Eu sou um executivo que usa a bermudinha para trabalhar. Ou eu trabalho home office de cueca mesmo. Eu não ligo para minha imagem. Então, nesse momento, a gente separa os adultos das crianças e precisa fazer aquilo que vai te dar resultado. Uma imagem, ela precisa ser estratégica. Ela precisa ser pensada para comunicar aquilo que vai te ajudar, que vai facilitar o alcance dos seus objetivos. Então, uma pessoa que ela quer ser percebida com respeito, com admiração, que o seu know-how faça jus à sua figura, ela precisa entender um pouco de dress code, ela precisa adequar aquilo que é a sua vontade de ficar no conforto para comunicar aquilo que vai ajudá-la a ser ouvida, porque primeiro a gente vê, só depois eu decido se eu quero te ouvir. A gente julga pela aparência, o ser humano julga pela aparência, então trabalhamos toda a parte de imagem para que aquela imagem te represente sem que você precise dizer uma só palavra. Aí sim a gente vai avançando no processo. E aí tem a parte de construção de autoridade, tem a parte de comunicação, de reputação, de networking, que é fundamental para você conquistar, né, um alto nível de percepção e de relacionamentos dentro do teu business. Então, a gente vai combinando uma série de fatores, de pilares, para que no final você tenha uma marca pessoal gerenciável. E esse ápice, esse resultado final, é o que te ajuda a se posicionar. Então, é todo um processo. As pessoas que querem esse processo de uma forma mais fácil, rápida, copia e cola, pega aí o que as pessoas que têm relevância na internet estão fazendo e simplesmente dá o Ctrl+C, Ctrl+V, elas não vão alcançar, sem sombra de dúvidas, o resultado que aquela pessoa que está inspirando. Porque que se cria um personagem, né? Exatamente. A máscara cai. A máscara cai. Por quê? Personagens, eles não vendem, eles não passam confiança, eles não passam seriedade. E a gente não está vivendo somente no momento de rede social. Tem as nossas relações presenciais, onde você literalmente vai ser julgado, avaliado, e as pessoas vão ver a incoerência. Então, se você monta um personagem ali para as redes sociais, para viralizar, para chamar a atenção, aí chega em um momento de networking, um evento presencial, a pessoa vai conversar com você e vê que não é nada daquilo, então você já perde bastante no quesito confiabilidade e autoridade no assunto. Você falou bastante da questão digital, né? Sim. Hoje a gente tem vários influencers no país e fora do país também, onde se consolida muito a questão da imagem, né? Sim. Depois da marca. A gente tem vários aqui que são conhecidos. Na tua opinião, a imagem ela é muito mais forte do que a marca ou a marca ela tem que se sobrepor sobre a imagem? Então, o que a gente precisa entender no princípio é que a sua imagem, a sua reputação, o seu nome sempre vai ser mais importante do que toda e qualquer empresa que você vier a construir. Sim. Empresas vão e vêm, empresas quebram, de tudo depende da nossa reputação. Então, preserve a sua reputação e construa uma reputação forte para você e para o mercado, a fim de que ela te dê credibilidade o suficiente para você abrir todo e qualquer negócio. Então, não acredito que seja um acima do outro ou mais importante, são complementares. Certo. É o mesmo que eu chegar para você, Rogério, me diz, você prefere seu braço esquerdo ou sua perna direita? Para que você vai jogar um fora se você tem os dois e os dois te ajudam, né? Então, primeiro, as pessoas precisam comprar de quem elas confiam. Elas buscam essa conexão, essa identificação. Então, se você me perguntar o que vale mais, é o Joel J ou a empresa XYPTO milionária que ele tem? É o Joel J.
porque é a partir da confiança que ele está construindo e a autoridade que ele mostra para as pessoas que os negócios passam a valer mais. Entendi. Então, é algo que o empreendedor, o empresário, independente do tamanho que ele tenha nos dias atuais, ele precisa parar de ficar se assumindo somente sobre os bastidores. Eu não apareço, eu não preciso disso, é só vender o meu produto ou o meu serviço. Você precisa, se você quiser um negócio longínquo, duradouro e que você consiga se destacar mais no mercado e trazer mais confiança para o negócio que você está tocando. E no mercado brasileiro hoje, como que está esse mercado na qual você atua? Olha, Um pouco disso. o mercado brasileiro hoje, quanto a personal branding, ele está vivendo um momento de muito consumo de informação. Hoje em dia, você não precisa ser um especialista em personal branding, marca pessoal, em posicionamento para falar do assunto. A gente vê pessoas que sequer sabem o conceito de personal branding falando sobre, dando dicas, dando conselhos e vendendo, inclusive, produtos e serviços que, na verdade, distanciam ainda mais o público do objetivo verdadeiro, alcançado com um trabalho bem feito. Acontece que, por conta dessa valorização e dessa identificação de que hoje todo e qualquer empreendedor, CLT, empresário, profissional liberal, executivo que esteja no mercado de trabalho buscando se sobressair e se destacar, ele vai precisar olhar para a sua marca pessoal, que inclui a sua imagem, a sua comunicação, a sua postura, o seu posicionamento, todo esse pacote que a gente pode discutir ao longo da nossa conversa. Então, quando você percebe todos esses fatores, você identifica que as pessoas estão consumindo muito conteúdo de várias e várias fontes e elas acabam pescando dicas, pescando o que funcionou para um e funcionou para outro e acaba virando aquele Frankenstein. Ela pega personalidades, formas de se comunicar, formas de vender, formas de se vestir e aplica aquilo ali nela sem respeitar a própria individualidade. E isso faz com que as pessoas tenham, algumas, até um certo distanciamento do que é o posicionamento de fato, porque elas veem mais do mesmo. Tá todo mundo se vestindo igual, tá todo mundo falando igual, as copies são as mesmas, os criativos para vender são os mesmos. Verdade. Então a gente fica cansado. Mas isso só porque está sendo uma disseminação que é muito boa para nível de consciência das pessoas, mas que é ruim no quesito aplicabilidade, no quesito das pessoas querer pagar para ter um direcionamento personalizado para o seu caso. Então, isso acaba fazendo um mundo de cópias. As pessoas que se destacam são aquelas que elevam ao máximo seu potencial de autenticidade. Então, hoje no mercado, a gente está tendo uma saturação de informação e de profissionais fazendo e vendendo mais do mesmo. Logo, todo esse exagero de informação, ele vai começar a regredir e poucos que vão ficar e fazer um trabalho bem feito, que vão conseguir resultado. Então, a gente ainda vai viver um pouquinho mais de um ápice, de um exagero, de um mundo de cópias, de pessoas fazendo mais do mesmo, para depois ver o nível de consciência sendo criado e as pessoas vão começar a se questionar e dizer, peraí, por que eu tenho que me vestir igual fulana? Por que eu tenho que fazer uma pose no Instagram para dizer que eu sou autoridade? Por que eu tenho que me comunicar dessa forma? Elas vão, cada vez mais aí a gente já está entrando em comportamento humano, que quando satura, você começa a se esvaziar daquilo e querer cada vez menos, e buscar por coisas que preencham mais a questão comportamental, as suas necessidades humanas. Então você vai entrar para uma parte de autoconhecimento. E quando as pessoas começam a buscar esse autoconhecimento, elas conseguem enxergar de fato que ser como os outros não é a melhor alternativa e elas buscam resgatar a sua própria personalidade. E aí os profissionais que estiverem dispostos a respeitar a individualidade do cliente
e ajudá-los nesse caminho, vão conseguir trazer bons cases para o mercado. E hoje você acredita que a gente está nesse ápice ou já está no declínio? Não, a gente ainda vai viver mais desse ano. Está numa crescente. Está numa crescente. Está numa crescente, ainda vem muita saturação, ainda vem muito mais do mesmo, até o momento que as pessoas vão começar a se questionar e questionar por que as coisas estão sendo feitas dessa forma, por que elas estão tão infelizes tentando ser outras pessoas ou fazer aquilo que deu certo para outras pessoas. E aí elas vão buscar olhar para dentro. E esse olhar para dentro que faz muitas pessoas terem um preconceito com autoconhecimento, com julgar que tudo é coach, como se ser coach fosse uma coisa negativa, ou como se tivesse tudo dentro da mesma panelinha daqueles que eles consideram certo e errado, autoajuda, enfim. Mas são as pessoas que realmente decidirem buscar quem elas são e uma melhor forma de fazer com que aquilo que elas são seja valorizado, que é importante, que é a parte da estratégia. Não é só eu ser a Rafa com a minha personalidade. Eu ser a Rafa com a minha personalidade de uma forma que comunique aquilo que eu quero, para que eu alcance os meus objetivos. E o mercado brasileiro empresarial, ele está consumindo muito esse tipo de conteúdo, de posicionamento? O que não significa que esteja consumindo da forma correta. Sim. Mas está consumindo muito. Estamos muito abertos a estar melhorando, né? De uma forma geral, Rogério, sim. De uma forma geral, sim. Mas eu ainda converso com muitos empresários, muitos empreendedores que são muito fechados pela questão da exposição, pela questão de aparecer, por mudar coisas que para eles está correto, porque são muitos e muitos anos fazendo, né? Eu tenho muitos casos assim, né? Já peguei empresários onde a pessoa com 45, 50 anos de idade, Rafa, você vai querer mudar? Eu falei, a gente precisa entender de fato o que é que vai te ajudar para esse momento. E aí é um processo de desconstrução e construção bem intenso e longo e doloroso, e é caro e demora. Não tem romantização, tá? Não tem almoço grátis. Mas tem um mercado muito amplo, né? E tem resultado, né? Então, as pessoas que estiverem olhando para essa brecha, inclusive eu convido a uma reflexão muito simples. Pense em tudo que você, quanto empresário, está fazendo, né, para o seu negócio. Tudo aquilo que você tem investido. Vamos falar sobre marketing, vamos falar sobre time, vamos falar sobre processos, organização, tudo isso. Se você está fazendo tudo isso da forma correta e ainda assim fala, Rafa, mas não vira, não está dando resultado, o que será? Muito provavelmente a gente vai olhar para uma marca fria, uma marca desumanizada, uma marca sem personalidade, que não gera conexão com as pessoas, que não gera identificação e que não tem o rosto de um dono aparecendo e fazendo o negócio ser reconhecido. E aí, antes que venham me falar, mas eu sou obrigado, ninguém é obrigado a nada. Se você quer ser grande e ter sucesso, observe os grandes, observe que as maiores, e aí vem de uma experiência minha pela Europa, as maiores empresas de luxo, as maiores grifes que são famosas, centenárias, que têm uma reputação, continuam investindo pesado em branding, em posicionamento. Aí vem o Zezinho Ney, que acabou de abrir ali o seu CNPJ e acha que tudo isso é uma grande bobagem, que é uma balela, que não faz sentido. Então só fica esse questionamento. O que é que você está fazendo até hoje? Você insiste e não vira. E o que é que você não está olhando? Muito provavelmente você está deixando de olhar para o próprio posicionamento, para se colocar como empresário que fortalece a sua marca. E aí que está o jogo, né? E hoje no mercado brasileiro, eu imagino que você atenda o Brasil inteiro, né? Sim. Hoje, onde que está mais aberto ou está mais fechado?
Você percebe assim, que tem maior abertura e menos abertura? Eu tenho clientes... Eu imagino aqui na minha cabeça. Mas eu quero ouvir a tua... falar. Eu tenho clientes de vários lugares do Brasil, ainda não em todo o Brasil, mas em vários lugares. E com certeza São Paulo é o meu maior mercado. Eu estou lá sempre atendendo clientes que não apenas mentorias que eu dou, mas consultorias para aqueles clientes que querem encontrar comigo e aí já cuidar de compras, de fazer um ensaio fotográfico coerente, de entender qual é a sua comunicação, gravar vídeos, enfim, toda essa parte que só é feita lá para o final do processo, né, de quem faz o processo de posicionamento completo. Então, eu estou sempre lá e eu tenho bastante case em São Paulo, inclusive nos interiores, né? Nas cidades ali, região metropolitana, tenho bastante. Rio de Janeiro, Belo Horizonte, tem muito também. Curitiba. Fale um pouco de Curitiba para nós. Curitiba é uma terra de pessoas mais velhas, mais tradicionais. Então, a questão de internet, de exposição, de posicionamento online ainda não está tão aberto e tão bem aceito como nas principais capitais do Brasil. E não só Curitiba, né? Eu imagino que o sul, né? O sul do Brasil. O sul de uma forma geral. Mas Curitiba mais. No meu caso, na minha vivência com os meus clientes. Eu tenho clientes no sul, mas em Curitiba eu percebo essa resistência maior, principalmente relacionado para o âmbito digital. Certo. Tá? Eu vejo aqui muitos empresários tradicionais que têm suas empresas físicas e que têm um posicionamento online bem fraco, né? Não generalizando, obviamente, mas de uma forma grosseira é isso que a gente percebe. E as tendências você traz de onde? Eu sei que você viaja o mundo, né? Está sempre presente em alguns países. Você traz tendências desses lugares? Fala um pouco pra gente. Eu estive recentemente, né, pela Europa, mais especificamente em Milão. Passei um bom tempo lá desenvolvendo a minha pesquisa, estudando justamente os cases das grandes marcas de luxo e como que a gente conseguia aplicar toda essa reputação, essa autoridade, esse prestígio que elas têm ainda no high ticket, né, cobrando caro e gerando desejo e seduzindo clientes e que buscam a ascensão. E como que isso se aplicaria a pessoas, ao personal branding. Isso foi incrível, uma experiência sensacional que enriqueceu muito a minha pesquisa, onde eu pude entender o diferencial de comportamento, né, comparando, por exemplo, Brasil e Itália, completamente diferente as necessidades, a forma de portar, o nível de consciência sobre imagem, sobre vestimenta, sobre luxo. Mas, assim, o que eu busco é justamente observar mercado, né? Então, eu não gosto de estudar, por exemplo, o personal brand ali do livrinho somente. Estudo bastante, mas não somente isso. Eu gosto de entrar em marcas, entrar na loja, ver como que a atmosfera funciona, como que é o vendedor, o atendimento, a excelência, que é um ponto que me pegou profundamente, assim. Hoje, o que eu defendo é excelência, é você se posicionar de uma forma que a sua excelência seja transmitida e que você consiga, de fato, se destacar no mercado com um produto de luxo, de alto padrão, mesmo que você não cobre caro, entende? Então, a excelência, ela exala essa qualidade, ela gera desejo, ela faz com que as pessoas queiram você ou o seu produto de uma forma ou de outra. Elas vão buscar ascender na vida para te acessar quando você se posiciona como um produto de luxo. E essa é a junção que eu fiz quanto ao branding, né, quanto a marcas, CNPJ, e ao personal branding do CPF. Então, eu estou sempre buscando essas experiências. Eventos, até porque, por exemplo, uma das minhas experiências, pensa, onde que a Rafa vai estudar? Eu estava em restaurantes Michelin, eu estava em hotéis 5 estrelas, eu estava em teatros. Então, eu fui buscar a excelência da vida real, do dia a dia, e de lugares e segmentos e nichos completamente diferentes, mas que a gente consegue aprender sobre a gestão estratégica de marcas de luxo e aplicar isso
na gente mesmo. Agora eu vou fazer uma pergunta assim que é mais curiosidade minha do que uma pergunta direcionada ao negócio. As tendências da Ásia, porque a gente sabe que no Oriente Médio tem grandes potências econômicas, né? E que gira-se muito dinheiro e tem muitos profissionais no mundo inteiro estando lá trabalhando, né, na região. Lá também se aplica essas tendências ou não? Então, Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. não, eu acredito que essas tendências de personal branding, elas são globais. Geralmente eu costumo observar o mercado de uma forma mais global, ver quais são as empresas mais valiosas. Eu gosto muito de estudar marcas de luxo, de vestuário, de acessórios, o mercado automobilístico. Então, é só você observar sem precisar separar qual é o país, qual é o continente, porque no final das contas a gente está falando de desejo, de alta percepção de valor. Quando eu estive em Dubai, por exemplo, foi um lugar que mais me ensinou sobre posicionamento de luxo. Muito mais do que as minhas formações, do que os livros, do que um estudo técnico, porque lá é uma cidade que ela foi construída do absoluto nada, deserto, e que hoje é uma grande potência. As pessoas saem de todos os lugares do mundo e querem conhecer a cidade de Dubai. E você chega lá, é tudo megalomaníaco, grandioso e que causa essa admiração. E o que as pessoas não entendem é que não é pelo menos eu não enxerguei assim, eu não enxerguei como uma cidade supérflua, eu enxerguei como um lugar onde as pessoas decidiram prosperar e elas não têm vergonha de serem grandes. Isso nos ensina muito, principalmente no Brasil, onde a gente já vem de uma certa cultura religiosa, de um estigma, onde as pessoas têm vergonha de serem prósperas, onde o ser humano, ele acolhe muito o fraco, o oprimido, o que está passando por dificuldades, mas vai prosperar para você ver as pauladas que você leva, né? Então as pessoas costumam julgar muito, né? Como se fosse um erro prosperar. E a partir da nossa prosperidade que ajudamos os outros, né? Então, assim, eu percebo esse mercado de uma forma muito globalizada e eu vejo, sim, embora alguma estratégia ou outra diferencie, mas o fundamento é o mesmo, né? Falando de branding, falando de posicionamento e principalmente de alta percepção de valor que a gente sabe que é diferente de preço, você precisa exaltar e elevar a sua autenticidade, a sua história. Você precisa ter um diferencial competitivo muito claro, uma comunicação muito clara. A sua qualidade tem que ser indiscutível, inegociável. Se você não tem qualidade, você nem entra no mercado, né? E você precisa ter essa percepção de valor tão alta que faça com que as pessoas desejem alcançar, consumir. E é isso que move o mundo. É isso que move o mercado. Sim. Né? O consumo, ele vem do desejo. O desejo vem de eu enxergar valor naquilo que você está me mostrando e eu querer fazer parte. E para isso precisa de quê? De conexão. Preciso me conectar com você, eu preciso me identificar. Então, para gerar essa conexão, o que facilita? A humanização da marca. É você falar a minha língua, é você olhar nos meus olhos, entender as minhas dores e deixar tangível que você compreende e que você tem ali um produto que vai solucionar. Seja pertencimento, seja status, seja... Poxa, por que as pessoas têm vergonha da prosperidade? É a prosperidade, é o dinheiro no bolso que vai fazer com que eu dê a melhor qualidade de vida para minha família, que eu realize os meus sonhos. E tudo isso é o quê? É o resultado final que você quer. Ninguém quer se posicionar, Rogério. Vamos falar a verdade? Ninguém. Olha, é um trabalho que é demorado, que é a longo prazo, que é caro, que é intenso. Mas depois de
solucionado, né, e resolvido, fica incrível. Mas resolve o seu problema. Te leva para o que você realmente quer, que é a prosperidade. Você pode, mudando um pouco de assunto agora, Sim. você pode falar um pouco do como que é esse processo? Como se inicia, o meio, enfim, de forma bem breve. Assim. Perfeito. Então, resumidamente, Você pega o Rogério... pega o Rogério, vamos trabalhar agora o posicionamento do Rogério. Eu vou entender de fato quem que é o Rogério. Rogério, as tuas necessidades, os teus... Se entrevista, bate-papo. Tem operacionalmente falando. Tem clientes que falam assim, Rafa, você é a terapeuta do trabalho. Não sou terapeuta, não sou psicóloga, mas eu preciso te conhecer a fundo. Isso falando de consultoria individual. Eu tenho um método onde eu consigo te direcionar para que você chegue nas mesmas respostas sem eu precisar estar ali com você. Partir, por exemplo, de uma mentoria em grupo, onde você vai ter acesso a um questionário e você vai conseguir fazer e vai ter todo um acompanhamento. Mas ok, eu vou pegar o Rogério, eu vou entender quem é o Rogério, quais são as suas necessidades, quais são os seus objetivos, quem você é, onde você está, onde quer chegar, quem que você quer impactar. Porque, veja, Rogério, cada uma dessas perguntas levam a gente para estratégias diferentes, caminhos diferentes. Eu preciso te respeitar quanto ser humano, quanto indivíduo, quanto empresário, só que eu também tenho que olhar onde é que o Rogério quer chegar. Quais são as estratégias que vão me fazer tirar o Rogério do ponto A e levá-lo ao ponto B? Isso requer mudança, e mudança dói. Principalmente para o meu público, que é um público mais maduro, que é um público mais teimoso, mas é onde eu adoro atuar, né? Então, assim, quando as pessoas vêm com essa disponibilidade de fazer essa mudança, a gente consegue, sem dúvida, passar por todo o processo. Então, quando a gente fala de DNA, de entender quem é o Rogério, depois eu quero entender a sua mentalidade. Então, a gente vai conversar, sim, sobre as suas crenças limitantes, que é um papo que a galera hoje menospreza, não sei por que cargas d'água, sendo que se você não enxergar aquilo que pode te fazer travar, aquilo que pode te dar medo, aquilo que pode te paralisar, como é que você vai se prevenir e entender qual é a origem desse obstáculo para você seguir em frente, para você passar por ele e seguir em frente. Então, se eu começo e a pessoa já no campo de mentalidade, ela não está disposta, ela está fechada, eu não consigo trabalhar com essa pessoa. É como eu gosto de dizer, eu não atendo todo mundo, tá? Não é só ter o dinheirinho para contratar a Rafa, não. Precisa a gente estar nesse momento de decisão. Eu vou te fazer chegar lá. A gente vai evoluir a sua imagem, o seu posicionamento, mas você precisa querer. E quando eu vejo que eu estou querendo mais, o case, o resultado, a transformação do que o próprio cliente eu não dou continuidade. Não. Então, ok. Entendemos a sua mentalidade, entendemos tudo aquilo que pode te parar, crenças limitantes, medo, beleza. Conversamos sobre tudo, estamos alinhados, seguimos para o próximo ponto, que é a parte da imagem pessoal. Então, eu vou estudar você literalmente, o seu corpo, as suas formas, as suas feições, o seu visagismo, cabelo, barba, tudo aquilo que está comunicando. Não é uma questão de, Rafa, vai me levar para a harmonização? Alguns clientes, sim, indiquei que fizesse uma harmonização. Por exemplo, linhas mais arredondadas comunicam suavidade, delicadeza, romantismo, feminilidade. Você não quer isso para um homem. Às vezes o homem quer transmitir força, e quando ele me pede força e ele não tem o que transmite força, a gente vai atrás de buscar. E não necessariamente precisa ser com harmonização facial. Existe o corte de cabelo, a barba, a vestimenta, tudo aquilo que vai trazendo referências características para que ele consiga alcançar o objetivo. Ok, vamos ver roupa. Vamos ver o seu formato de corpo. Vou ver, inclusive, se eu preciso falar para você, cara, bora levantar a bundinha da cadeira. Vamos começar uma academia. Vamos procurar um profissional especializado para te direcionar nisso. Ou, Rafa, minha postura é assim, ó, corcunda. Vamos procurar um fisioterapeuta para trabalhar a sua postura. Então, dependendo do nível e do grau de dificuldade, a gente vai, sim, direcionar para outros profissionais capacitados para resolver aquela dor, tá? Ok, Rafa, não estou cuidando de mim, não estou cuidando da minha alimentação, tá? Vamos procurar melhorar.
Porque quando a gente não olha para esses pilares fundamentais do teu dia a dia, você está querendo construir o quê? Não vai durar. Sim. Você vai adoecer, você não vai transmitir um lifestyle de acordo com aquilo que você quer. Vai se sustentar. Não se sustenta. Então a gente precisa sim olhar para essas questões pessoais porque elas interferem, elas impactam o teu resultado, né? Aí vamos trabalhar a vestimenta, vamos entender, não é a paleta de... Gente, eu já fui essa profissional e eu respeito muito porque é autoconhecimento. Mas nos dias de hoje, nós precisamos saber o que as cores comunicam no cérebro das pessoas e não se aquela cor vai me deixar com uma luz natural e um brilho nos olhos. Eu sei que se eu usar um azul, ele vai favorecer porque a minha pele é fria. Não, eu quero o azul porque ele ajuda a transmitir confiabilidade. Entende? Sim. É esse o objetivo. Então, assim, na minha experiência, funciona mais, tá? Trabalhamos toda a parte de imagem. Imagina que você é um produto. Então, você é um produto que precisa ser trabalhado em todos esses detalhes antes de ser apresentado para o mercado. O que acontece, Rogério, é que as pessoas primeiro se jogam no mercado de todo jeito, sem estarem prontas, e elas vão consertando aos poucos. Sim. Que eu não vou julgar, às vezes é a realidade da pessoa. Exatamente, né? Mas vai ser mais trabalhoso, porque você apareceu, independente se você decide se posicionar ou não, você está se posicionando. Isso acaba até queimando, né? Queimando de largada, sendo que você poderia ter... Eu já peguei cases onde a gente teve que desconstruir uma imagem que foi construída errado para construir uma imagem da forma correta e foi mais trabalhoso, mais demorado. Então, enfim, começar da forma correta vai te facilitar a vida, né? Trabalhamos a questão da imagem, agora eu vou para os seus relacionamentos. Tá vendo como a Rafaela é intrujenta? A Rafaela precisa, de fato, entender com quem o Rogério está se relacionando para que essas relações, esses relacionamentos te ajudem nos teus objetivos. Aí que entra o networking. E esses relacionamentos formam a nossa reputação. Como assim, Rafa? Pessoa que eu estou me relacionando não só amorosamente, mas as pessoas que você convive. Além da reputação, ela é feita por 3 partes. As pessoas que você convive, que vão falar ao seu respeito quando você não estiver naquela roda. Os lugares que você frequenta, que vão falar sobre o tipo de lugar que você frequenta, de pessoas, de status, de influência, eles falam, não adianta. E a sua troca de know-how. Com quem que você está fazendo networking? Quem que você está investindo todo o seu know-how, tendo uma troca, a pessoa vai contribuindo com você e você contribui com ela, isso é importante. Esses pilares formam a nossa reputação, eles são a base da nossa reputação. E cada um deles precisa ser trabalhado e não é só é um pilar, não. A gente precisa ir para a parte prática aplicável para ter resultado. Ok, trabalhamos tudo isso, reputação, autoridade. Todo mundo quer ser uma autoridade, né, Rogério? Sim. Só que as pessoas precisam entender que não basta querer. Você precisa tangibilizar a sua autoridade. Precisa deixar palpável para que as pessoas percebam que você é muito bom. Então, a gente vai trabalhar vários subpilares, como, por exemplo, domínio no assunto. Você precisa ter uma... Por exemplo, a gente vai trabalhar, inclusive, a extensão da tua imagem. Tu imagina que você é um grande empresário, eu chego aqui, a cadeira está caindo aos pedaços, a mesa está toda debilitada. Então, a gente vai olhar para o teu cenário e vai ver coisas baratinhas, coisas mal feitas, com acabamento ruim. Isso vai influenciar na tua imagem. Isso vai diminuir a percepção de valor que as pessoas têm ao teu respeito, inclusive a sua autoridade. Porque as pessoas entendem que, sem pensar muito, uma pessoa que ela é boa no que ela faz, ela é próspera. Ela é próspera, ela se sustenta, ela tem clientes, ela resolve dores. Então, tudo isso precisa estar palpável nos mínimos detalhes. Até quando eu falo, por exemplo, da tua equipe, do teu time, eu vou olhar como que eles estão vestidos, eu vou olhar como que eles se comunicam, como que eles se portam. Se é uma galera que, é isso aí mesmo. E aí, cara, beleza? Ou se é uma pessoa que, boa noite, senhora, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, ó. Ele vai já lhe atender.
Então, assim, tem toda uma questão de relacionamentos que você vai tendo ao longo do seu trabalho com as pessoas que falam a teu respeito, porque você faz uma associação de imagem, tá? Então, a tua autoridade, ela é muito mais do que o conhecimento que você tem. É como que você é percebido como autoridade. E tem as estratégias de posicionamento. Porque o posicionamento que a galera tanto fala, gente, não tem nada a ver com arquétipo. Não vem com esse negócio de figura arquetípica. Ninguém aqui é um personagem, somos seres humanos. A gente pode falar de simbologia, podemos e devemos, porque tudo comunica. Agora, dizer que você é o arquétipo do guerreiro ou do governante, tem que usar um blazer e por isso você vai ser percebido como uma autoridade no assunto, sendo que muitas vezes o seu lifestyle não tem nada a ver com aquilo, tá? Ou dizer que você precisa usar uma paleta de cor porque aquela dali é a sua paleta de cor, sendo que aquela paleta não transmite em nada a mensagem que você quer comunicar no inconsciente das pessoas. A gente não pode ficar pegando coisinhas que estão na moda e achando que isso é um posicionamento. Porque o posicionamento nada mais é do que aquela posição que tu ocupa na mente das pessoas que você quer ser relevante. Como que você é percebido. Então, como que você vai garantir que uma figura, uma foto posada no Instagram, uma arte feita no Canva, vai garantir a percepção de valor? Como que você vai tangibilizar a sua autoridade, o seu posicionamento através de coisas que são tão... É muito mais profundo e muito mais... Muito. É porque... profissional, né? Sim, é porque a gente não pode pegar essas ferramentas que são tão valiosas e indispensáveis como artes, como ensaio fotográfico, enfim, e trazer como se elas fossem de fato posicionamento, porque o posicionamento é uma construção, você precisa de repertório, você precisa de resultado. Inclusive, tem uma coisa que posiciona a gente, é resultado, é case, né? É transformação. Então, tudo isso, todos esses itens vão sendo construídos e vão sendo ajuntados e vão sendo mostrados para que você, sim, comece a ser percebido como uma autoridade no assunto. Com resultados concretos. Né? Resultados concretos, claro. Então, imagina como é que eu vou confiar em você, vou te contratar, vou fazer uma parceria, vou fechar um negócio. Se você não consegue tangibilizar o seu valor, os seus resultados, o seu know-how, agora, como que isso é tangibilizado? Como que isso é comunicado? Aí que está a profundidade desse trabalho. É uma construção. Dele depende os pequenos detalhes que a maioria das pessoas não fazem questão de perceber, elas ignoram, elas desprezam. Inclusive, uma coisa que eu percebi dentro da minha pesquisa que eu estou fazendo com muitos empresários, fiz com empresários na Europa e estou fazendo agora com empresários no Brasil, é que a maioria das pessoas que descredibilizam ou que dizem não se importar com imagem e com posicionamento são aquelas que têm mais medo da transformação que vão sofrer. É muito mais a questão do medo travestido de indiferença. Entende? Sim. Então, quando elas decidem passar por esse processo, e assim a gente vai trilhando etapa por etapa do Rogério, né, sendo transformado, sendo trabalhado, até você chegar lá na ponta. E essa ponta você vai ter a tua marca pessoal totalmente na palma da sua mão, você vai ter intencionalidade em tudo, coerência nas suas ações, com o seu lifestyle, com as pessoas que você quer impactar, com o cliente que você quer vender, com os parceiros que você quer se conectar, né, para patrocinar esse podcast maravilhoso. Então, tudo isso precisa estar harmônico e coerente. E aí, lembrando que posicionamento é ao vivo, imagina se o Rogério daqui a pouco abre uma outra empresa. O Rogério vai pegar tudo isso que ele construiu e vai jogar fora? Ou ele vai usar isso para fortalecer a próxima empresa? Legal. E caso ele precise mudar alguma coisa, porque vai ser um público diferente ou uma comunicação diferente, ele vai só naquele ponto e ajusta. Ele não precisa se fazer, se desconstruir, porque aquele é o Rogério.
Porque ali você respeitou a individualidade, ali não é um personagem. E o problema é que as pessoas constroem personagens para cada momento da sua vida. Por isso que elas nunca sabem quem são. Por isso que elas precisam gastar e contratar fulano, ciclano e beltrano para trabalhar uma dor ou outra, e aí acaba mudando tudo aquilo que elas construíram, porque não faz sentido, não tem coerência, sabe? Sim. Elas precisam refazer os processos de acordo com cada novo produto. Agora eu vou fazer um produto para o público de classe média, então eu vou mudar tudo. Eu vou mudar a minha comunicação, vou mudar meu investimento, vou mudar meu Instagram, vou arquivar meus posts, daqui a pouco eu estou excluindo os seguidores. Gente, não faz sentido. Tem que ter uma coerência, uma adequação. A nossa vida é essa, é cíclica. Então, a gente precisa respeitar essa individualidade. E aí, sim. E às vezes nem precisa de muita coisa, né? Só pequenos ajustes, como você disse, né? Às vezes só precisa fazer, sabe o quê? Quando você tem uma mudança de público, você precisa ser transparente e falar com a sua audiência. Galera, olha... Esses dias eu estava vendendo um produto assim, assim, assado, e eu entregava dessa forma. Só que agora eu estou num momento que eu entendi essa necessidade de um outro público e eu decidi atender também. Então, às vezes, só uma conversa sincera já é uma forma de você acolher um novo público. E sabe o que é o interessante? Até a gente brincou, falei para você sobre a minha comunicação, né? Que é assim, direta e reta, sem papas na língua. Eu tenho uma comunicação naturalmente mais forte, mais agressiva. Só que essa comunicação, ela é intencional. Primeiro, porque eu sou assim na vida real. Eu sou assim na vida pessoal. Eu sou assim com as pessoas. E quando essa comunicação, ela é a minha marca registrada, eu tenho 2 caminhos, Rogério. Eu posso me desfazer dela para começar a ser a Rafa fofinha e romântica e delicada, para conversar com você e conquistar o coração dos brasileiros. Eu posso falar, puta que pariu, vou mudar nada. Eu vou ser isso daqui e quem gostar vai se conectar. Sim. Só que quem não gostar, naturalmente se afasta. Sim. E aí faz um favor para a pessoa, porque você está deixando um público qualificado. Ele é menor, ele pode ser mais seleto, mas ele concorda com aquele tipo de comunicação ou com aquele tipo de metodologia, tá? Então, a gente precisa assumir também as dores e as delícias, né, de ter a nossa personalidade exposta. Só que de forma estratégica também, tendo consciência dos bônus e dos ônus que ela vai nos trazer. Rafaela, a gente ficaria aqui horas e horas conversando, mas infelizmente a gente tem, né, um tempo curto. Sim. Né? Muito obrigado por estar aqui com a gente e deixa uma mensagem final para a nossa audiência. Deixe seus contatos também, né? Para as pessoas que tiverem interesse em bater mais papo, saber mais informações, para estar em contato. Rogério, muito obrigada pelo convite, pelo espaço. O que eu falo para as pessoas é que você é muito mais valioso do que qualquer empresa que você tenha ou venha a ter. E sucesso é questão de decisão. Se você tratar sucesso como escolha, significa que você tem um plano B. E o sucesso só aceita ser tratado como plano A, tá? Quem quiser acompanhar é @RafaelaOca, lá no meu Instagram, né, a rede principal onde eu estou diariamente interagindo. E os links você consegue encontrar lá com muita facilidade, mandar uma mensagem no direct. Eu espero que realmente você tenha tirado insights valiosos desse conteúdo. E se conhece alguém que está precisando de um puxão de orelha, pode encaminhar aí esse vídeo, que eu acredito que vai ajudar bastante, né, Rogério? Isso aí. Estivemos com Rafaela Oca, especialista em branding pessoal, tá? Entre em contato com ela, acessem as mídias sociais dela, que lá tem muito conteúdo valioso. Agradeço a todos pela presença, por estar assistindo com a gente aí nosso podcast. Sigam-nos nas redes sociais, Telcast Oficial, e até a próxima. Muito obrigado.